Malafaia não para. Ele é o novo Olavo de Carvalho do bolsonarismo. Pois é, agora tá brigando com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Vamos entender essa história melhor aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, o Malafaia, ele basicamente é o porta-voz do Bolsonaro, né? Ele fala o que o Bolsonaro não pode falar. Qual que é a dessa vez? Só dando os devidos créditos, tá? Na cabeça desse corte que a Sophie leu, o título de Novo Olavo de Carvalho foi o meu amigo Adriano Viero que deu, e pra mim faz perfeito sentido, né? O velho morreu já faz alguns anos, e o bolsonarismo tá carente de ideólogos. Então, onde nós vamos pescar o próximo ideólogo? Numa igreja evangélica, obviamente. Qual que é o líder evangélico mais estridente da atualidade? O cara que rende uma notícia por dia, que não para de falar com a imprensa, tentando manipular também o noticiário para trazer alguma coisa favorável para o Bolsonaro, o Silas Malafaia. Então, ele virou essa figura esquisita. Lembrando que o ataque dele ao Hugo Mota agora não é o primeiro. No protesto do Bolsonaro da Avenida Paulista, ali pedindo anistia pelo 8 de janeiro de 2023, o Silas atacou o Hugo Mota, falou a respeito da covardia do presidente da Câmara dos Deputados. O que me faz pensar, tá, Sofia? Se eles realmente querem anistiar o Bolsonaro ou se é um jogo de cena e aparece o Silas ali para acelerar o processo, para não ter anistia coisa nenhuma. Porque se você quer anistiar usando o Congresso Nacional, você não ataca o presidente da Câmara. E ele vai, o presidente da Câmara faz, óbvio, reage a ele vai lá e ataca o cara de novo. Então, ou é pensado isso, eles já estão querendo acelerar o processo, ou o Silas é uma pessoa realmente limitada do ponto de vista da cognição. Que ele esperava o quê fazendo isso, né? Aí o Metrópolis dá essa nota aqui, Malafaia dispara contra Mota e o PL, por conta do PL da anistia. Ele é frouxo, é covarde naqueles gritinhos lá que ele dá, né? Pastor Silas Malafaia reagiu após o recuo da Câmara sobre o projeto de anistia que beneficiaria os presos do 8 de janeiro de 2023. Reportagem do Augusto Tenório e da Giovanna Estrela. Pastor Silas Malafaia criticou a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, de não colocar em votação neste momento o requerimento de urgência do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Segundo Mota, a decisão foi tomada após reunião com os líderes partidários que decidiram adiar a votação. O objetivo, segundo ele, é evitar uma nova crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, já que o tema ainda divide os parlamentares. Tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um dever do presidente, afirmou o deputado. Malafaia, no entanto, criticou duramente a atitude do parlamentar. Em mensagem enviada ao Metrópolis, o pastor acusou Mota de desrespeitar a vontade da maioria dos deputados. Esse aí, Mota, é um frouxo, é um covarde, acomodado com Lula, Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Ele não respeita a decisão da maioria, ele não respeita nada, disparou o líder religioso. O pastor também questionou a relação entre a proposta de anistia e o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a você, o que a anistia tem a ver com o STF e com o governo Lula? Isso pertence ao Congresso. Malafaia comparou ainda a proposta atual com a anistia concedida no ano passado a militantes de esquerda. Eu fico com vergonha de ver a falta de caráter, de humanidade da esquerda que lutou por anistia de assassinos, guerrilheiros, terroristas, assaltantes de bancos, sequestradores e de embaixadores. E hoje, na maior cara de pau, por que isso? Medo do Bolsonaro. O resumo de tudo isso é medo de Bolsonaro. Segundo a apuração do Metrópolis, a decisão de adiar a votação foi tomada após um jantar entre Mota e o presidente Lula. Após o encontro, o presidente da Câmara consultou os líderes partidários que avaliaram que a proposta poderia causar uma nova crise institucional, especialmente com o judiciário. Para Malafaia, a motivação por trás da decisão vai além do conteúdo do projeto. Pessoas inocentes, incluindo Bolsonaro, que não quiseram dar golpe, que não têm prova do golpe, com narrativas mentirosas, sem prova de nada, vão continuar na cadeia, enquanto essa escória, esse esgoto da política que Hugo Mota representa, declarou. Para mim, Sofia, o Hugo Mota deu essa canja na questão da anistia, porque é o seguinte, se ele entrar nessa roubada, ele tá prevendo o que pode acontecer com o Arthur Lira.
no caso das emendas. E o Hugo Mota, assim, eu já sou o presidente do Congresso, por que eu tenho que imitar meu antecessor? Eu vou fazer novas alianças. O presidente Lula quer concorrer em 26. Então eu não vou anistiar coisa nenhuma. Gente, a gente só tem que lembrar que, assim, nós estamos falando do Centrão. O Centrão, ele vai agir de acordo com a ocasião. Se para o Centrão o que for mais lucrativo for ficar junto, colar no bolsonarismo, eles vão colar no bolsonarismo e vão ser os maiores bolsonaristas. Se for colar com o Lula, eles vão colar com o Lula. Eles já colaram com o Lula no passado. Numa boa. Numa boa, exato. A gente tem que lembrar que o. Nossa, faltou o nome do vice do Lula lá no outro mandato. José Alencar. Era do PL. Do PL. Do partido do Bolsonaro. A gente tem que lembrar. Do Valdemar. A gente tem que lembrar que o Magno Malta, gente, ele vivia junto do Lula, sabe? Tem muitas desses do Centrão hoje. Se você for olhar, eles já estiveram junto do Lula no passado e hoje estão pagando em bolsonaristas. E agora, se eles virem que vai ser lucro para eles voltar para junto do Lula, vão voltar. Vão voltar. E o Lula tá fazendo esforço para isso. Ontem mesmo a gente tava vendo, a gente teve corte aqui no Meteoro falando do jantar do Lula. E eu critiquei, eu falei, gente, o Lula vai para 26, mas ele vai com o Centrão, tá? Vai com o Centrão e tudo. Vai com o Centrão e tudo, mas isso aí, em parte, é consequência disso. Sim. Inclusive deve ter sido cobrado, falou, Hugo Mota, beleza, vocês querem continuar tendo ministério e tal, vamos tirar essa palhaçada aí da frente, por favor, entendeu? Vamos deixar o Moraes trabalhar? Nossa, né, aquela frase, né, deixa o presidente trabalhar, não, deixa o ministro do Supremo trabalhar. Então, assim, não é surpreendente. Agora, e eu concordo com você. Não, a estratégia do Malafaia não é nem um pouco esperta. Não, ou é esperta por outro aspecto. Eles estão lançando um novo candidato, estão ferrando o Bolsonaro. Sim. Agora, também não é a primeira vez que você vê assim, o ciclo do Bolsonaro pondo os pés pelas mãos nessa tentativa de aprovar a urgência da anistia. Eles já fizeram aquilo, vamos obstruir, vamos fazer obstrução, ninguém aprova nada enquanto a gente não aprovar o PL da anistia. E tomaram uma carcada do Centrão, porque o Centrão também tem coisa que quer aprovar e que na anistia vai ficar, ou que a obstrução deles ia ficar no caminho. Então, assim. Se eles não aprovarem as coisas, o Supremo daqui a pouco vai tirar as emendas. Uhum. Tá? Então é assim que as coisas funcionam, tá? O Centrão, nesse caso, nessa balança toda, ele tá fragilizado, porque ele tá tendo pressão de interesses conflitantes. Uhum. Entendeu? O Centrão é governo, o Centrão é bolsonarista e o Centrão quer receber dinheiro. Tipo, não dá pra você ser amigo de todo mundo ao mesmo tempo na mesma hora, gente. Isso aí é a estratégia. O Malafaia tá tão doido, Sofia, que ele tá praticamente o papagaio de pirata do Bolsonaro. E eu quero mostrar algumas coisas esdrúxulas. Primeiro, mostra na tela o título do Poder 360. O Malafaia serve, por exemplo, como boletim médico do Bolsonaro. Bolsonaro está sob remédios que alteram quadro mental, diz Malafaia. E a imprensa ainda consulta o Malafaia para saber como é que o Bolsonaro está no hospital. E assim, o Malafaia foi na missa do Padre Kelmon, que foi rezada dentro do hospital. E aí, só pelo entretenimento aqui do Meteoro Brasil, eu trouxe um trecho dessa missa pra gente assistir. Eu já vi, não queria ver de novo, mas vamos lá. 2 minutinhos só, vai. Ai, meu Deus. Senhor, tem um cara no fundo que parece o Otávio Mesquita. Oremos ainda por aqueles que oferecem os seus dons e os seus bens a este santo lugar, por todos aqueles que se dedicam e desempenham funções a serviço do amor e da paz. Rezemos, Senhor, tem piedade de nós. Senhor nosso Deus, dignai-nos, Senhor, de escutar esta fervorosa súplica que te dirigimos, nós, os teus servos. Tem piedade de nós, segundo a tua riqueza e a tua bondade. E aí o que é bizarro, eu não vou mostrar mais nada não, mas tem tipo uma pessoa supostamente indígena atrás do Padre Kelmon. Isso aqui é uma imagem completamente esdrúxula, gente.
o bolsonarismo ele também tem uns pontos assim que ele é só patético mesmo. E aí tem o Malafaia também gritando com os enfermeiros, dando chiliques, enfim, a semana foi cheia pro pastor-chefe da Advec, com direito a gritinhos. Não tem previsão de alta. Isso é uma vergonha, não é porque alguém deu uma entrevista que tá bem. Seu Alexandre de Moraes, seu ditador da toga, você é um lixo como ser humano. Você deu prazo de 5 dias para Bolsonaro responder uma intimação. O cara tá debaixo de remédios poderosíssimos que faz até ele ter variação mental. Que vergonha! Que país é esse? Que Suprema Corte é essa? Meu Deus! Onde o Brasil chegou com esse ditador, repito, desgraçado que é Alexandre de Moraes? Não tem previsão de alta. Isso é uma... Não tem previsão de alta, Sofia. Não tem previsão de alta. Parece Gente. meio Monark, né, falando. Pô, gente, imagina botar os dois pra discutir. Bota Monark Vamos dar ideia pro e Barba. Malafaia. E Malafaia pra discutir. Bota lá pro Vilela, no Inteligência Limitada. Vilela, faça isso acontecer. E leve um protetor auricular. Isso. O tema do debate, ditadura do judiciário. Ele já tá fazendo sobre... como é que é? Né, negócio de gênero, como é que é? Que é teoria de gênero. Ele chamou uma pessoa de extrema direita, claro, pra falar sobre isso. Ideologia de gênero. Claro. Beleza. Enfim. Vamos ver. O que eu tinha de comentário eu já fiz no meio. Não deixei você terminar e fiz o comentário antes da hora. Não, tá tranquilo. Mas... Só faz o comentário quando você achar melhor, mas é isso. É isso, vamos ver. Eu sempre gosto de destacar: o Malafaia é o porta-voz do Bolsonaro. Vocês ouçam o que o Malafaia está falando e saibam, isso é o que o Bolsonaro gostaria de falar e não pode. E a outra coisa que eu fico aí com a dúvida é até quando que ele vai poder continuar desse jeito, porque eu entendo que existiria um custo político muito grande ir atrás do Malafaia, mas vamos e convenhamos, ele passa dos limites. Eu acho que ele não é só porta-voz do Bolsonaro não, viu, Sofia? Eu concordo com você que ele mas acho que ele é porta-voz de um segmento importante da extrema-direita aí que tá orbitando no Bolsonaro. E aí fica a minha dúvida. Como ele já atacou o Mota antes, se isso foi de propósito ou se ele só tem uma limitação mesmo. Porque se foi de propósito, o plano tá em marcha, tá? Eles estão engajados na candidatura do Tarcísio. Pode não parecer, mas é isso que tá rolando. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente ainda tem mais notícias.